Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, boa noite, queridos telespectadores. Este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Eu sou Heitor Antônio da Silva, o apresentador deste programa. Aqui estamos para um programa muito especial. Vamos falar sobre sonhos, mas os sonhos não são exatamente isso que as pessoas pensam. Tenho conosco aqui, estão aqui hoje, nesta noite, dois profissionais de grande competência na área. São dois psicanalistas, o Dr. Jeová Poubel, que é psicanalista, especialista em depressão, um profissional de clínica bastante significativa, e o Dr. Marcos Vinícius Salomé, que é um psicanalista também assentado em nossa região, com uma boa clientela e gestor de formação em psicanálise, dirige uma instituição aqui na região da formação desses profissionais. E vamos falar de sonhos. E eu quero começar passando uma definição de dicionário, e eu gosto muito de ver o que os dicionários dizem a respeito das coisas. Só que nessa tem dois erros crassos. Mas eu vou ler lá. Sonho é sequência de fenômenos psíquicos que involuntariamente ocorrem durante o sonho. Digo, durante o sono, né? Olha o ato falho aí, né? Sequência de fenômenos psíquicos que involuntariamente ocorrem durante o sono. Dois erros. Primeiramente, esses fenômenos não são involuntários. São psíquicos, sim, mas são voluntários. São determinados, capitaneados, decididos pelo inconsciente. Nós somos reféns do nosso inconsciente. O nosso consciente é refém do inconsciente. Em segundo lugar, não acontece durante o sono. É exatamente o contrário. O sono que acontece durante o sonho. Estranho, né? Porque normalmente se diz isso, eu dormi, tive um sono maravilhoso essa noite e sonhei. É isso que todo mundo fala. E vão me questionar, não tem problema. Mas o que ocorre é o seguinte, você sonha e sona. E dorme. E tem seu sono estabelecido. Freud disse que o sonho é o guardião do sono. Vamos aqui para alguns aspectos da neurologia para entendermos bem a situação. Dinâmica do sonho-sono. Não é dinâmica do sono-sonho. É o contrário. É a dinâmica do sonho, como ele ocorre, e que permite ocorrer o sono. Há dois tipos de atividades mentais. Não parece? Mas a nossa mente flui de duas maneiras diferentes. Temos a atividade mental de quem está em vigília, ou seja, de quem está acordado, que é o pensamento. Se estivermos acordados, estamos pensando. E a atividade mental de quem está dormindo, que é o sonho. É aí que está a situação. Primeiro ocorre o sonho para ocorrer o sono, certo? Então, se você está dormindo, se você está em estado de sono, é o sonho que está comandando a sua mente. Antes de aprofundar nisso aí, esclarecer uma coisinha interessante. Às vezes você está lendo e devaneia. Você lê 2, 3, 4, 5 páginas, e você está prestando atenção, de repente entra um pensamento durante a sua leitura e você continua lendo, mas passa para o primeiro plano aquele pensamento, aquelas ideias. E você vira 2, 3, 4, 5 páginas e acorda, você apercebe de que você não prestou atenção em nada do que estava lendo, porque o que estava mandando na sua mente era o pensamento que lhe fez refém, tá? Tinha duas coisas. Você estava consciente lendo e você estava sonhando acordado, pensando outra coisa sem que se apercebesse disso. E às vezes ocorre mais uma. Enquanto você lê consciente, uma mensagem, uma imagem, uma ideia veio do inconsciente, ainda para piorar a situação, ainda pode aparecer uma música como pano de fundo. Você está ouvindo uma música mentalmente, está pensando em uma coisa e lendo outra. A nossa mente tem essa propriedade, essa capacidade de ter três fases, diríamos assim. Quando duas já seria bastante, ter três fases. Uma
pano de frente, que é a leitura, outro pano de fundo, que são os pensamentos que vêm trazidos pelo inconsciente, e uma música que fica fazendo lá uma celebração em profundidade. Pois bem, vamos dar uma olhadinha numa animação a respeito disso. Se você está acordado, você está pensando. O acordado eu uso a cor vermelha. Observe que começa com o vermelho. Quando você se deita e se relaxa para dormir, que você começa a dormir, você percebe que você está, na verdade, sonhando. Você começa a sonhar e ainda está acordado. Você está vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, gente falando, a televisão ligada, mas os sonhos já aparecem. O sonho corresponde à faixa verde. Esse período é chamado de hipnagógico. Você começa a sonhar, né? Você começa a sonhar e o sono vai substituindo rapidamente o pensamento. A faixa verde, que é a faixa de sonho, vai avançando, 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 e dentro de 2, 3 minutos, no máximo, domina totalmente a sua mente, você não ouve mais nada, embora continue escutando, você não fica surdo pelo fato de estar dormindo, você continua escutando, mas você não presta atenção, você não ouve, você não faz mais a leitura, a apreensão dos ruídos do ambiente, mesmo com o rádio ligado, a televisão ligada, etc. Então fica tudo verde, ou seja, você está profundamente sonhando e, consequentemente, dormindo. Mas o sonho começou antes. E chega a determinado momento que é a fase REM. Daqui a pouco mais Jeová vai falar alguma coisa sobre isso. É uma fase de sonho profundo. É a fase mais profunda, que dura pouco tempo. Isso ocorre durante a noite toda. Você segue dormindo, consequentemente sonhando. O sono vai dentro do sonho. Até que chega a hora de acordar. De acordar. Você sai, então, do hipnagógico, já saiu do hipnagógico, e você começa a acordar lentamente. É a fase de baixo. Você está dormindo, sonhando, é o período hipnopônico, e progressivamente vai aparecendo a realidade. Você começa a ouvir ruídos, você começa a perceber alguma coisa, a claridade, e de repente a atividade mental de quem está acordado toma conta da sua mente, você acorda. Você passa só a pensar e o sonho desaparece. Você pode dizer, mas aí, nesse caso, o inconsciente deixou de atuar? Não. O inconsciente atua durante o tempo todo. Quer você esteja dormindo, quer você esteja acordado. Mas o domínio do sono e do sonho muda completamente. Essa é uma situação neurológica. Partimos dessa situação neurológica para compreender o que acontece com o sonho, que é uma atividade magnífica, estudada pela psicanálise, e nós voltamos aqui agora para os 3 comentaristas, os 3 estudiosos, os 3 inteligentes, naturalmente, o Marcos Salomé Jeová muito mais inteligente do que eu, até porque o conhecimento cumulativo deve ser maior do que eu tenho. Pois bem, esses elementos de neurologia são interessantes para entendermos que há um aspecto fisiológico na mente aí. Você sonha para dormir. Bom, você não dorme de maneira nenhuma se não puder sonhar. Por isso, queridos telespectadores, há a questão dos psicóticos, dos doentes mentais, né, especialmente esquizofrenia, etc., paranoia, que eles não dormem. Daí aqueles olhos vermelhos, etc., podem ser dopados pelo medicamento. Mas por que eles não dormem? Porque eles não conseguem sonhar. E por que não conseguem sonhar? Porque o estado patológico dele é um estado de alucinação e o sonho tem a mesma dinâmica de uma alucinação. Por isso ele é chamado de alucinação onírica. Então, como não cabe na mente 2 processos alucinatórios, um benigno e outro maligno, um doente e outro de saúde, então ele não consegue sonhar. Como não consegue sonhar, ele não dorme. Por isso é um desespero lidar com o psicótico. Pois bem, Jeová, eu falei agora há pouco sobre a fase REM. O que você tem a dizer sobre isso? Quanto tempo e o que é? Primeiramente, Heitor, prazer estar aqui neste programa. Uma boa noite aos telespectadores que nos assistem. Prazer estar com meu colega também, Marcos Salomé, já de longa data.
né? O sonho REM, como já foi dito pelo Dr. Heitor, é um sonho numa fase mais profunda. Geralmente ele começa depois de 90 minutos, mais ou menos, quando a pessoa começa a dormir. E esse período de sonho profundo ou de sono profundo tem uma duração aí de mais ou menos 10 a 15 minutos. É nessa fase REM, não é? Nesse momento REM é que nós estamos dormindo profundamente e o inconsciente se manifesta, eu diria, de uma forma mais poderosa, não é? É claro que o inconsciente ele está se manifestando o tempo todo, mesmo que você esteja acordado ou dormindo. Pois é, a fase REM significa aquela fase em que a pessoa apresenta movimentos rápidos dos olhos, né? Fica piscando rapidamente, Rapid Eyes Movement. Pois bem, nessa fase é que costumam ocorrer os sonhos relativos às neuroses mais graves, né? Nessa fase é exatamente quando as neuroses mais graves afloram. E são os sonhos que normalmente a gente lembra depois. Pode lembrar 1, 2 horas, 3 horas, ou 2, 3 dias, até uma semana, até um mês depois de termos dormido. Não é necessariamente se apresente ao acordar, não. Essa lembrança pode ocorrer depois. Quantas vezes em situação de análise, o paciente, doutor, eu lembrei de um sonho, não lembro nem quando eu sonhei. Pode ter sido 1 ano atrás, mas ele se lembra e é funcional. Muito obrigado, voltamos já, depois do intervalo, com sonhos. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com assuntos relevantes, né? Conhecimentos e assuntos relevantes. Vamos pegar nesse segundo bloco a questão do que é constituído o sonho. Jeová. Bem, o sonho ele é constituído de todo o material que os nossos sentidos conseguem captar, não é? Por exemplo, o inconsciente ele capta tudo, é o registro automático de memória, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vemos, percebemos, todas as sensações, tudo que o nosso olho capta, tudo fica rigorosamente registrado pelo nosso consciente. E o sonho, ele tem todo esse material, né, que pode ser manifesto enquanto a pessoa estiver sonhando. Interessante, Jeová. Bem, o cérebro é um órgão, a mente é outra coisa. Sim. Pois bem, o inconsciente, por exemplo, ele é relativo à mente e não ao cérebro inconsciente. Enquanto que o consciente, ele é mais relativo ao cérebro do que propriamente à mente. Ele é manipulado, sim, pelo inconsciente. Os neurônios gravam todas as informações, enquanto gravadas nos neurônios são apenas sinais, são apenas informações, são apenas elementos miméticos. A utilização dessas informações é feita pelo inconsciente, pela mente. A mente tem aí algo de transcendental, né? Muito maior do que um cérebro, pura e simplesmente, que seria um órgão, né? E é muito difícil entender a diferença entre mente e cérebro. Muita gente pensa que a atividade mental é uma instância superior da atividade neurológica, e não é. Ela é concomitante, se uma se utiliza da outra. É uma simbiose. É uma simbiose perfeita. Nessa constituição do sonho, nós temos, por exemplo, restos do dia, né? O que são restos do dia? Marcos Salomé. Bem, primeiramente eu quero dar uma boa noite a todos os telespectadores, agradecer ao Dr. Heitor, meu amigo Dr. Jeová. Restos dos dias são aquelas experiências, as vivências, né? Tudo aquilo que nós passamos durante o decorrer do nosso dia, né? Então, todas essas coisas, de uma certa forma, pela percepção, como disse o Dr. Heitor, né? E nós temos aí os sentidos, e o fato é que durante o dia muitas coisas acontecem e elas vão entrando dentro de nós. Essas coisas ficam internalizadas, né? E como restos de dias, eles podem sim aflorar num momento assim de sonho, num momento que a pessoa está dormindo. Algo me aconteceu uma vez interessante com relação ao resto do dia. Eu morava em Niterói, em determinado local lá, e eu cheguei em casa com compras, coloquei o carro no estacionamento, é coisa rápida. Pois bem,
tirei as mercadorias todas, coloquei no carrinho, subi, etc. À noite, eu dormindo, obviamente, ou sonhando e dormindo, na verdade, isso eu estava sonhando e dormindo, e me lembrei que eu acordei à noite, assim, assustado com um sonho, que eu havia chegado no estacionamento de manhã, o carro estava aberto, arrombado, tudo roubado, aparelho de som, etc. E eu disse, puxa vida, será que isso é um aviso? Aí nesse momento eu disse, não, isso é resultado de um resto do dia, porque 2 ou 3 dias antes, haviam tentado roubar um carro da mesma marca na frente do meu prédio, o alarme tocou, a polícia chegou e não aconteceu o roubo. Digo, isso é resto do dia. Mas só que eu fui traído por um detalhe. Aquilo não foi no dia anterior, foi uns 2 ou 3 dias antes. Não poderia ser resto do dia. Aí eu dormi sossegado. Quando de manhã eu chego no carro, o carro estava realmente aberto. Eu esqueci de fechar o carro. Ninguém tinha roubado nada. E ele estava até cheio, mas de mosquito. O que aconteceu é o seguinte, eu peguei as coisas, subi, a minha mente sabia que eu tinha deixado o carro aberto. A minha mente sabia. O resto do dia era, na verdade, a informação que a mente tinha de que eu não travei o carro, não fechei o carro. E eu me iludi achando que era o resto do dia e dormi sossegado o resto da noite e achei um carro cheio de mosquito. Veja bem como a nossa mente trabalha. Ela sabe de coisas que a nossa percepção consciente não alcançou. Não alcançou. Certo, Jeová? E o inconsciente sabia de tudo isso. Sabia de tudo isso. Sabia de tudo isso. E eu, por preguiça, achei que era um resto do dia de 3 dias antes. Por preguiça, achei que era um resto de dia de 3 dias antes. Pois bem, mas o sonho para a psicanálise interessa não como um fenômeno aleatório, mas por causa de um negocinho que é o nosso ganha-pão, que chama-se neurose. Né? Não confunda neurose com psicose. Neurótico é uma pessoa sadia com a mente funcionando mal. O psicótico não, é uma pessoa doente com a mente funcionando naturalmente em função daquela patologia. O neurótico, mente sadia, tudo certinho. Contudo, está funcionando mal. Eu costumo explicar da seguinte maneira, como se fosse um carro com carburador. Não existe mais carro com carburador, né? Tudo injeção direta. Mas eu já tive muitos carros com carburador, que horror, né? Muito bem. Quantas vezes eu levava o carro numa oficina, o carro estava engasgando, e isso aqui era uma sujeirinha, olha aqui, tirei, acabou. Mas se de repente eu levasse o carro numa oficina e aquele defeito fosse um problema de um giglê defeituoso, não de um entupimento, mas de um defeito de alguma parte, algum componente do carburador, esse seria o equivalente à psicose, enquanto que a sujeira que entupia seria o equivalente à neurose. Pois bem, neurose é isso, é alguma coisa que está incomodando, é alguma coisa que está importunando. Então, por que o sonho revela neuroses de uma maneira extraordinária? O comportamento, o dia a dia, as interações também manifestam as neuroses. Mas porque, por excelência, o sonho manifesta as neuroses, Marcos? Bem, doutor Heitor, quando nós pensamos em neuroses e sonhos, nós podemos ver que há uma forte relação. Né? Freud disse que os pacientes eles sofrem de reminiscências, de lembranças, né? E as neuroses nada mais são do que o lado infantil do paciente quando aflora. Nesse caso, especificamente dos sonhos, o que ocorre, né, que quando nós pensamos no conceito de resistência, muitas vezes aquilo que não pode aflorar de forma consciente através de uma produção mental, como nós vimos ali, do pensamento, geralmente aquilo que ficou recalcado, aquilo que ficou reprimido, ele volta em forma de sintoma. E nesse caso dos sonhos, das psicopatologias, das transferências. Então, o sonho, na verdade, é uma estrada que conduz ao inconsciente e, ato contínuo, consequentemente, aquelas questões que ficaram lá guardadas da infância do sujeito, ou seja, as suas neuroses. Recalcadas, né? Recalcadas. Reprimidas. E só que aquilo está incomodando tanto que o psiquismo precisa se libertar de precisa fazer não uma catarse, não a abreação, porque isso acontece da livre associação, mas descompressurizar, né? Dar uma descarga. O sonho é uma descarga. Isso acontece com outras partes do organismo, com o intestino, por exemplo. Paro aí, não digo mais nada a respeito, que o desconforto pode ser grande e tem uma válvula de escape. Ainda que o nome não seja chamado de válvula, mas de escape o é. De escape o é. Pois bem, a mente também tem esse mecanismo, né? Eu já, em aulas pelo Brasil afora, quantas vezes eu dizia que
o sonho é o boom da mente, né? O boom da mente. Acho que aí todo mundo já entendeu, embora não tenha gostado em nada desse tipo de ilustração. Então, os sonhos, na verdade, se referem a recalques. Agora, há um tipo de sonho, evidentemente, que é tão somente produzido para você dormir, que é o chamamos de sonho de serviço. Sonhos sem importância, assim como você pode ficar pensando bobagem, sem raciocinar, sem planejar nada, tão somente porque você está acordado, também tem esses sonhos que são produzidos tão somente para você dormir. Mas esses sonhos se manifestam dessa maneira, por quê? Porque o indivíduo não teria competência para, capacidade para suportar a manifestação daquilo que lhe dói por dentro. E se isso acontecesse, como sonhou o guardião do sono, ele acordaria para não ver o que está doendo. Como o sonho ocorre e vem em manifestação totalmente simbólica, ele continuou dormindo achando até interessante. Agora, o curioso é que você pode dizer, poxa, eu gostaria tanto de sonhar com isso, assim, assim, assim. Pode até escolher as pessoas, né? Como você gostaria de colocar nos seus sonhos. E se você sonhar e se lembrar do seu sonho, sonhar você vai. Mas se você lembrar do seu sonho, vem tudo o contrário daquilo que você desejava. Ou seja, o consciente não consegue interferir no sonho. Mas o sonho consegue interferir no consciente. Falando de sonho, você citou agora há pouco a questão da resistência. Existe resistência no sonho? Resistência no sonho? Sim, Sim, existe, né? O sonho, ele vai manifestar aquilo que está no seu inconsciente o tempo todo, não é? E é muito comum na sessão da análise a pessoa ter essa resistência, não querer falar daquilo que está talvez trazendo dor no seu interior, traumas. E muitas vezes essas coisas se manifestam através do sonho, não é? E o inconsciente libera isso no sonho para que a pessoa não venha a sofrer novamente aquele trauma que ela sofreu. Então o inconsciente dramatiza tudo aquilo que foi recalcado e a pessoa, então, como você disse, é liberado essa energia psíquica que não a faz sofrer novamente. O próprio sonho como um todo, na verdade, já é uma resistência, né? Já é uma resistência. Porque se o indivíduo fosse vivenciar aquilo que ele padeceu, né? Porque uma coisa é o fato ocorrido, outra coisa é aquilo que a pessoa sentiu. A neurose é relativa ao que o indivíduo sofreu, não ao que ocorreu. Tem acontecimentos que podem não produzir nada em você, e esse mesmo acontecimento, se ocorresse com Marcos, produziria um profundo constrangimento, uma profunda dor. Porque cada indivíduo é um indivíduo, pensa e sente de maneira diferente. Tem a sua constituição e faz a sua leitura. Portanto, a condensação, que é exatamente a harmonização dos elementos do sonho, ocorre de modo diferente nas pessoas e de acordo com a capacidade que ela tem de suportar. O inconsciente, ele sabe disso tudo. Na verdade, o inconsciente é mais sábio do que o volume de bagagens que se encontra no nosso pré-consciente, tá? Muito mais sábio. E ele se utiliza disso tudo para concluir que pode, que não pode, o que deve, que não deve ser manifestado e como vai ser manifestado. O sonho é, portanto, uma exalação de sabedoria máxima do ser humano enquanto ele está sendo preparado para dormir, mantido na condição de sonho, portanto, de sono, né? Portanto, daqui a pouco voltamos para completar estender um pouco mais esse assunto para chegarmos a uma conclusão bastante útil com relação à postura do analista diante do sonho, etc. Obrigado, voltamos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, queridos telespectadores, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes.
tratando hoje sobre sonho. E sonho não é uma coisa tão simples quanto se pensa. Agora vamos falar sobre símbolos, os símbolos do sonho. Você dorme e você percebeu que ao acordar tinha um sonho na sua cabeça e você conta esse sonho para as pessoas, sendo curioso. E, especialmente, psicanalistas recebem muitos sonhos. Todo paciente neurótico, psicótico não, mas todo paciente neurótico conta os seus sonhos. Dentro do contrato analítico, né, colegas, nós temos até um quesito, né? Conte-me os seus sonhos e eu tentarei interpretá-los. Tentarei, não podemos garantir que vamos interpretar. Porque, na verdade, a interpretação vem da contribuição que o próprio paciente dá, as informações que ele nos vai passando. Pois bem, símbolos nos sonhos. Há muito tipo de símbolos nos sonhos, Marcos? Sim, quando nós pensamos nessa questão da simbologia, doutor Heitor, a própria sociedade ela vai, ao longo da sua história, da sua tradição, a gente percebe a influência do símbolo, né, dentro dessa questão. E existem símbolos que nós poderíamos dizer, dentro desse contexto da psicanálise, que são até universais, né? Independentemente da cultura, enfim, né? Que podem ser analisados dentro já dos parâmetros que o Freud foi conhecendo, né? Então, dentro desse contexto, a gente percebe que os símbolos, eles vão aparecer sim nos sonhos, mas precisam ser, como o senhor mesmo disse, serem interpretados, podemos assim dizer, à luz da história que o paciente vai relatar lá na livre associação das ideias. Pois é, hoje não é muito comum, hoje uma pessoa sonhar com rei e rainha, mas quando na Inglaterra, nos países onde existe monarquia, é muito comum eles sonharem com reis e rainhas. Que significa o quê? Pai e mãe. Normalmente, aqui numa república, especialmente a nossa república é maravilhosa, né? Sonhar com o presidente da república, com pessoas, governadores de estados, tem tantos aqui maravilhosos. Sonhar com eles significa necessariamente que aquilo se refere ao pai, né? Quando tiver uma governadora, graças a Deus não temos, pelo menos no quilate, né? Quilate é cachorro, né? do que alguns países por aí, estados por aí têm. Deve existir no Brasil governador, etc. Eu estou falando do meu estado, hoje não temos. Pois bem, uma pessoa de autoridade pode significar o pai, mãe, mas não é só isso. Há os chamados símbolos fálicos. Os símbolos fálicos são os de maior quantidade dentro do acervo da simbologia onírica. E por que, Jeová? Veja bem, o símbolo fálico, ele vai revelar, na maioria das vezes, um desejo recalcado, né? Por exemplo, pessoas que sonham com arma de fogo, sonham com cobra, e isso está relacionado à sexualidade da pessoa. Desejos que foram recalcados, aquela vontade que a pessoa tem de viver aquilo, de praticar aquilo, e geralmente o inconsciente manda esses símbolos, essas imagens, e algumas até se satisfazem com isso, acordam felizes com isso. Porque a situação, a sociedade, o meio em que vive, a religião, a cultura, a família, não permite. Está tudo isso sendo considerado como coisas imorais. Inaceitáveis. Mas o inconsciente, ele é amoral. Ele não tem compromisso com princípio nenhum, normalidade. Não há padrão moral para ele. Ele está vinculado ao princípio do prazer, que você o colocou, e, consequentemente, ele só tem um compromisso com isso. Há um sonho interessante que um analista, colega meu, me passou, de que ele recebeu uma paciente, uma senhora de uma religião muito pudica, né? Não sei porquê, eu acho que a palavra deveria ser púdica, mas é pudica, né? Muito pudica, com aquela saia muito comprida, aquele cabelo muito simples, aquele coquezinho. E ela chegava, e a sessão analítica fluía normalmente, mas ele já tinha avisado que ela poderia contar sonho, se tivesse, se lembrasse, mas pode ser que não lembre. E de repente ela chegou num dia, doutor, eu sonhei, eu tive um sonho. Eu posso contar? Pode. É que eu sonhei com uma cobra grande, uma cobra bonita, ela achava, não
sou eu que estou achando. Ela, né? Bonita. Uma cobra muito bonita. Ela vinha na minha direção. Interessante, eu não tinha medo de cobra. Eu tenho um medo desgraçado de cobra, né? Eu não tinha medo da cobra. E ela chegou perto de mim, eu dei um gostoso beijo na cabeça daquela cobra. Aí eu analisei e falei, bom, para eu começar a interpretar o sonho, eu tenho que falar, senhora, sobre os símbolos. Cobra em sonho, normalmente, significa pênis. Não precisa explicar nada não, tudo bem. Mas, quando ele falou que cobra é um símbolo próprio, feito de pênis, isso é histórico. Isso faz parte do inconsciente e do inconsciente coletivo, que não tem nada a ver com Freud, né? Tem a ver com quem? Com Jung, né? Quando ele falou em cobra, ela disse, não precisa falar mais nada, que eu já estou entendendo exatamente do que se trata. Quer dizer, Era um desejo recalcado. é um desejo recalcado, que dentro do contexto dela, dentro da família dela, da cultura dela, da religião dela, não se pode sequer permitir em pensar. Tudo isso que o ser humano pressiona, recalca, pisa em cima, tenta fugir, é um fator neuratizante, não é, Giovanni? O recalque é como uma boia, né? Você empurra a boia para dentro da água, não é? E ela força para que ela seja emergida novamente. Então, você tenta pressioná-la para baixo, ela joga para cima. É muito complicado lidar com isso. E quando você descuida, a boia pula. A boia pula. Pula e deixa você até passando vergonha. Como é que esse cara não segurou essa boia? Vai segurar. Dá para segurar, Marcos? Esse recalque, essas coisas? Quando chega nesse ponto, doutor Heitor, de não segurar mais, é porque já aflorou, né? Se for nos casos dos sonhos, é o que o doutor Jová está dizendo aqui, o princípio, o conceito, né, da repressão e da resistência, do recalcamento e resistência. Então, a gente tem aquilo que ficou reprimido, que é o trauma, e a resistência é o que mantém. Quando o sujeito ele não consegue mais conter, que é o que o senhor falou, no exemplo que ele deu aqui, é porque aí já aflorou. Aí, ou ele sonha, ou em estado acordado, a gente vai ver no seu comportamento uma atitude neurótica mais percebível, né? Onde as pessoas vão dizer que alguma coisa está errada. E aí é onde se encaminha esse indivíduo para uma análise. Pois é. Aparentemente, a coisa se resolve de maneira muito simples. Ou melhor, simples não, simplória. Há na cabeça das pessoas, especialmente em lideranças religiosas, de quaisquer religiões, a ideia de que tudo pode ser espiritualizado. Não, não é bem assim, tá? Nós somos o que somos, não o que deveríamos ser. Não esqueçamos disso. Somos o que somos, não o que deveríamos ser. A nossa mente funciona como funciona. Os nossos instintos funcionam como funcionam. Nós somos uma estrutura material, tocada pelo princípio do prazer. Temos desejo. Se a sociedade diz você não pode desejar isso, é uma coisa. Se a sua religião diz você não pode praticar isso, é uma coisa. Né? Se a sua sociedade não aceita certos comportamentos seus, é uma coisa. Mas, na verdade, nós vivemos o tempo todo nesse conflito, nessa luta. O que interessa é o equilíbrio. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Nós precisamos satisfazer nossas necessidades. Tentar fazer com que um indivíduo não satisfaça a sua necessidade interior para satisfazer as exigências superiores, pura e simplesmente é uma loucura. Isso provoca doença. E no indivíduo normal, a doença tem nome, chama-se neurose, certo, Giovanni? Neurose. Tá? É uma luta interna o tempo todo, né? É aquilo que você entende que é certo, que é correto, que é aceitável, aquilo que você aprendeu da sua família, na sua cultura, na sua religião, e aquilo que está dentro de você, que se manifesta como desejo, como vontade, e acontece uma luta tremenda internamente, no campo da sua mente. A vontade de ter aquela satisfação. Por exemplo, posso citar um caso clínico. Uma pessoa me relatou que tinha alguém paquerando
o marido dela. Né? E ela é uma pessoa muito recatada, muito educada, muito generosa. Ela não queria ter nenhum tipo de embate com aquela pessoa. Né? E um dia ela chegou no consultório, feliz da vida, deitou no divã e ela disse o seguinte: tem algo maravilhoso para lhe contar. Eu tive um sonho e no sonho eu sovava aquela pessoa, dei uma surra nela. Então ela estava satisfeita, porque no sonho ela pôde realizar aquilo que ela entendia que não poderia realizar por ser uma pessoa educada, uma pessoa que não queria ter nenhum contratempo com ninguém. É impressionante como o inconsciente se manifestou, satisfazendo um desejo latente que estava dentro dela. Interessante que esse sonho que ela contou para você foi de maneira muito simples, porque ele foi literal, objetivo, relativo à coisa propriamente dita. Mas ela poderia simplesmente ter sonhado que estava esbofeteando um saco de estopa, e esse saco de estopa seria ela, né? O conteúdo latente, ele não se apresenta necessariamente da mesma forma que vem no conteúdo manifesto. Na criança é o contrário. Na criança os sonhos são tá com sede, tá com fome, sonho tá mamando, tá bebendo água, né? Sonho tá mamando. Tem uma vontade danada de comer um pudim e a mãe não deixa, ela sonha em comer o pudim sozinha, lambuzou-se todo. Ou tá numa carroça cheia de doce. Cheia de doce, etc. O sonho infantil é um sonho onde o conteúdo latente combina com o conteúdo manifesto. No adulto, não. Cada vez mais, quanto mais inteligente, quanto mais sejam os recalques, quanto mais seja a pressão do meio em que nós vivemos, mais críticos, mais complicados são os nossos sonhos. Mas todos eles estão sujeitos a uma boa análise. Todos eles são sujeitos a uma boa análise. É impossível o indivíduo, se for normal, ele tem que sonhar. E se ele sonha, ele traz neurose. Porque há uma diferença entre um neurótico e quem tem neurose. Neurose todo mundo tem. Todo sadio tem. Se você disser, não, eu não tenho neurose, coitado. Se você não tem neurose, você é psicótico. É muito pior. Precisa tomar uns medicamentos incontrolados, procura um bom psiquiatra para ele ajudar você. Mas todo mundo tem neurose. Daí a ser tratado como um neurótico é outra coisa. Ser neurótico é ser um doente. Ter neurose é ser um indivíduo que simplesmente está vivendo, está sofrendo, está encarando a realidade como ela é, não como ele gostaria que fosse. Voltamos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, queridos telespectadores. Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes para o último bloco, a última etapa desse nosso assunto sobre sonhos. Vamos falar agora sobre transferência. A transferência é um fenômeno na psicanálise que diz respeito à relação entre o paciente e alguém da sua história. Mas só que esse paciente toma isso como sendo o analista. Esse alguém é projetado sobre o analista. Jeová, vamos lá. O que é a transferência? É como você falou, não é? É um fenômeno, né, psíquico em que a pessoa olha para o analista e projeta nele a figura do pai, não é? Ou da mãe. Não é? Tive um caso clínico que uma paciente me pediu se ela poderia colocar uma cadeira ao meu lado e se ela poderia, ato contínuo, cantar uma canção. Nunca havia me ocorrido isso, não é? Eu não coloquei a cadeira exatamente ao meu lado. Eu puxei uma cadeira, coloquei a cadeira na minha frente e ela sentou-se, começou a chorar e balbuciar uma canção, uma música do Fábio Júnior. Acho que não sei o nome da música, mas fala sobre o pai. Pai. E começou a chorar, olhando para mim, chorando, uma baita transferência, né? Ela olhando para mim como se fosse o seu pai.
E o pai dessa paciente havia abusado dela quando criança, porque ela era o pai adotivo dela, né? Então, essa é a transferência que se faz. Você projeta no outro algo que está dentro de você. Sem transferência, não existe análise. Não existe análise. Não existe análise. Se o paciente não for capaz de fazer a transferência, e o psicótico não faz, né? E a transferência numa psicose é algo muito pior, complicadíssimo, temerário até, sem transferência não existe. Ele pega um ser do passado, pai ou mãe, e projeta. Até a mãe pode ser projetada num analista homem, né? Quanto o pai também pode ser projetado numa psicanalista, na mulher, naturalmente. Pois bem, e essa relação é perigosa, porque esse paciente, nesse momento de análise, está vendo, embora não identifique a imagem, mas todo o afeto, todo o sentimento, toda a inclinação é projetada sobre esse profissional. Marcos. Sim, doutor. Então, esse conceito de transferência, colocado muito bem pelo colega, doutor Jová, é extremamente importante porque Freud, num primeiro momento, né, ele nos traz a ideia de que talvez a transferência ela fosse contra a análise. Depois ele muda o eixo do seu trabalho e ele vê a importância da transferência, que na verdade é uma atualização. O sujeito, quando ele transfere, né, e aí a transferência é o palco que vai acontecer essa atualização, ele traz tudo aquilo que ele vivenciou, os traumas, etc. e tal, e aí ele projeta na figura do analista. E isso é extremamente importante. Tanto que o Freud diz que sem transferência não há análise. Por quê? Porque ao projetar, ele precisa, junto com o analista, interpretar para dar um novo sentido. Então ele revive no aqui e agora da análise aquilo que ele viveu na sua história. É interessante. E pela transferência ele passa a ter confiança também. Isso vem a confiança, vem a segurança. Porque na verdade ele está jogado nos braços do pai ou da mãe ou de quem quer que seja que tenha sido fundamental para a construção da sua história, né? E que ele espera agora que seja um fator de resgate da sua vida, né? Em paralelo à transferência vem a contra-transferência. Segue uma contra-transferência aí. E aí, João? Segura! Para ver o que bicho é. A contra-transferência é um outro fenômeno. É um outro fenômeno. Não é? Quando o analista corresponde à transferência que o analisando projetou na pessoa. Não é? Então, você satisfaz o desejo ou a vontade da pessoa que fez transferência em relação a você. E ao tempo que você também satisfaz os seus problemas ali. Então, isso é extremamente perigoso. Não é? O analista tem que ser, claro, obviamente, ético o tempo todo, ter consciência do que está acontecendo do outro lado e não permitir, em hipótese alguma, a manifestação dessa contra-transferência. Porque, na verdade, seria um desrespeito à transferência que a pessoa está fazendo com relação a você que está sendo o analista dela. Não é? Mas é muito perigoso a questão da contra-transferência. A prática, o envolvimento de um analista com o paciente, com a paciente ou com o paciente, por caso, na verdade seria a mesma coisa que colocar veneno no lugar do remédio. Ou seja, você está destruindo a possibilidade de cura de uma pessoa tremendamente fragilizada, necessitando de você com uma postura, tá? Aí isso explica por que os analistas fazem análise didática. Exatamente para resolver os seus problemas. Mas o analista não tem problema? Tem. Todo mundo tem problema, todo mundo tem sua história de vida, todo mundo tem sua fragilidade, todo mundo tem coisas não resolvidas dentro de si. Não existe ninguém perfeito, impoluto, só nós três. Mas a hora que um sair, a gente queima o outro. Né? Os dois que ficarem aqui vai queimar o terceiro, certo? Por isso que eu expulso os dois e fico sozinho aqui. Tá? Isso é claro, uma brincadeira. Nós temos fragilidade. E se você disser, mas diante da análise eu sou absolutamente imparcial. Teoricamente, sim.
Na prática, não. Quando você começa a se compadecer, quando você começa a sentir pena do paciente na sua sofreguidão, isso já é contra a transferência. Parece que não, né, Marco? Mas é, né? Sim, sim. Por isso que na literatura, né, uma das regras fundamentais da psicanálise é a regra da neutralidade, né? Então a gente precisa ser neutro sem ser indiferente. Ou seja, a gente está ali ouvindo, emprestando os nossos ouvidos, né, doutor Heitor, doutor Jeová, sem ser indiferente à história, mas não se compadecendo dela, porque se nós nos compadecemos nesse sentido, de sentirmos os fenômenos, né, que ele vai relatando, aí a gente vai contra-transferir e vai colocar por água abaixo todo o processo. É um trabalho muito bonito, o trabalho da psicanálise, mas é como que tendo que andar firme sobre um pântano. O tempo todo o solo está trepidando, mas você tem que se manter ali. Apesar das fragilidades, nós temos que permanecer firmes. Isso não é difícil como se pensa. Por quê? Porque ele tem uma literatura, ele tem um conhecimento, tem uma história, tem um material, tem informação. Nós temos muita coisa em que nos apegarmos. Uma coisa que o analista não pode se considerar nunca é todo poderoso. Ah, eu sou poderoso, eu sou mais eu sou esperto. Não. E também não podemos, de maneira nenhuma, julgar o paciente por aquilo que eles falam, por aquilo que eles dizem, por aquilo que eles sentem. Porque eles estão ali por causa da sua doença, da sua fragilidade. Eles podem tudo. Eles podem dar uma bela cantada na gente. Nós que não podemos dar uma recíproca. Eles podem ser tremendamente inconvenientes para com a gente. O que a gente não pode ser é em nada inconveniente para com eles, né? É bom sempre lembrar também, doutor Heitor, que eu sempre informo o paciente ao longo da entrevista, não é? Um momento que antecede ao divã, a psicoterapia mais profunda, que o psicanalista nada mais é do que um espelho para ela. Ela vai se refletir, ou ele vai se refletir na figura do psicanalista. E que no momento do divã, o paciente pode ficar absolutamente tranquilo, à vontade, porque o psicanalista nunca vai ser um elemento censurador. Nunca vai dizer para ele que isso é certo ou que isso é errado. Não é? Para deixar justamente o paciente à vontade para verbalizar toda a sua dor, a sua angústia, e sabendo que a gente não vai julgar nem censurar. Tá certo. É lamentável que o tempo não vá muito longe, o tempo conspira contra nossos conhecimentos, ou a nossa falta de conhecimento, mas há sonhos de todo tipo, inclusive sonhos premonitórios. Né? Por exemplo, José do Egito, que era um judeu, é um hebreu, na verdade não era um hebreu, os sonhos deles premonitórios. Veja bem, há outros sonhos premonitórios na Bíblia, né? Você lembra de alguns deles, além do José? Olha, existem aquele vários. Daquela estátua, por exemplo, aquilo ali era premonitório. Sim. Era sonho premonitório. Esses sonhos premonitórios, nós não interpretamos. Por quê? Nós só sabemos que eles eram premonitórios depois que o fato ocorreu. E como nós não temos bola de cristal, né? Se você for um consultório do psicanalista tiver uma bola de cristal lá, cuidado com ele. Sai fora. Pior ainda, se aquela bola de cristal funcionar. Pior ainda, nós não temos capacidade de adivinhar. E não existe bola de cristal. Mas os sonhos premonitórios também existem. Assim como existe transferência no sonho. E como pode existir também uma contra-transferência no sonho de um psicanalista. Né? Ele sonha com um paciente ou de alguma coisa que ele possa interpretar e verificar que é a figura do paciente. E por que ele está sonhando? Ele não tem que inserir a vida, a problemática de vida daquele paciente na sua história. Mas ele pode inserir. Isso é a fragilidade dele. Toda vez que nós entendemos que estamos fragilizados, nós procuramos a análise de novo para resolver os nossos problemas. Com colegas de confiança, etc., para resolver os nossos problemas. Agora, há transferência no sonho? Há problemas seríssimos que vêm à tona no sonho? Mas a verdade é que é um instrumento magnífico para continuarmos a vida com saúde, com bem-estar,
dormindo sossegadamente, resolvendo a priori ou descarregando a priori parte das nossas tensões, de maneira tal que continuemos vivendo. A psicanálise existe para isso. E a interpretação de sonhos é muito importante. Eu já escrevi um livro, um opúsculo, na verdade, é um livro didático sobre sonhos, dentro da Sociedade Psicanalítica em que eu militava, como base para o estudo dessa matéria. Gosto muito da interpretação de sonhos e espero que você tenha aprendido alguma coisa e continue conosco, continue divulgando o nosso programa, que sempre teremos alguma coisa aqui importante, relevante, um entendimento a mais para a nossa vida, a nossa existência. Muito obrigado. Na próxima terça-feira, às 22 horas, estaremos juntos mais uma vez com um outro assunto relevante. Muito obrigado. Até lá.